Então, quando eu cheguei em casa, eu caí no sono e já comecei a entrar nesse sonho. Eu sonhava que eu estava numa escola, um lugar cheio, uma sala grande, cheia de cadeiras e mesas quebradas, e eu me encontrava embaixo desse monte de coisas quebradas. E ali eu estava com muito medo ali debaixo e de repente a porta se abria, a porta dessa escola se abria e eu escutava o barulho de muita gente correndo, né? E de repente entra um rapaz bem alto, negro, o cabelo batido, assim, bem crespo mesmo, e ele entrava assustado e aquelas pessoas batendo e chutando ele, esmurrando ele, e eu ali olhando assustada e não entendia por que as pessoas estavam batendo em uma pessoa tão forte, grande, né? E aquelas pessoas que batiam nele eram pessoas pequenas e ele era gigante, né? Então, assim, vinha uma pessoa correndo de lá, né? E dava muitos tiros no peito dele. E eu via o sangue subindo e os tiros sempre no peito, do lado do coração. Eu via o sangue pular, sabe? E então ele caía ali e o silêncio tomava conta daquela sala e as pessoas corriam todas e eu ficava ali assustada. Aí por uns segundos ele levantou a cabeça e olhou e me viu lá embaixo. E aí ele esticou o braço, sabe? E me tirou de lá e olhou bem nos meus olhos e falou, vamos. Só que assim, eu percebi no pescoço dele um colar gigante de prata. E aí quando ele disse vamos, eu saí atrás dele, né? E ficava pensando, por que essas pessoas queriam matar ele? Talvez podia ser por causa desse colar que ele estava carregando, ou não? Aí fui atrás. Eu corria muito atrás deles, mas como a multidão de gente era muito grande, eu não conseguia alcançar, né? Aí chegou num certo lugar que a estrada que ele ia, eu não conseguia mais alcançar, porque tinha muita gente indo atrás dele e eu não conseguia alcançar. E aí então eu ficava muito cansada da caminhada e aonde ele ia, até que ele sumiu. E eu cheguei em um lugar onde a estrada se dividia em duas. Aí eu via um senhor sentado na beira da estrada, né? Aí ele olhava para mim e dizia bem assim, olha filha, nem sempre do lado esquerdo você está errada. Aí eu pegava e seguia nessa estrada esquerda. Quando eu cheguei num lugar, passava uma cerca de espinho muito grande. E aí eu me deparei a chorar, sentei no meio-fio e fiquei chorando. Aí, de repente, eu fui transportada para uma casa. E nessa casa eu estava sentada num banquinho de madeira, onde tinha um flash de luz só em cima de mim. Aí vinha do fundo da escuridão, chegava uma mulher vestida de roxo. E ela estava com um pano amarrado na cabeça e com um semblante muito triste e com as mãos estiradas para mim. Aí ela olhava para mim e dizia, minha filha, e no fundo do meu coração vinha aquele minha filha que chega a doer profundamente de mim. E ela estirava os braços e estirou as mãos para mim e falava bem assim, minha filha, ele deixou para você, minha filha. Quando eu olhei nas mãos dela, era aquele colar que estava no pescoço dele. Aí nessa hora que eu recebi o colar, ela falou bem assim, ele deixou para você, aí ela sumiu. E aí eu fiquei com aquele colar nas mãos e tudo veio à tona na minha cabeça. Aí mostrou tudo para mim, que aquele homem era Jesus. Ele morreu na minha frente para me salvar, né?
E foi revelado tudo para mim ali, que o colar de prata era a vida dele, que é o rosário, que eu já não rezava mais, que eu já não queria mais saber de rezar. E ela pediu para que eu rezasse todos os dias. Reza, minha filha, todos os dias que você vai ficar curada. E aí vinha tudo no meu coração e eu chorando, olhando para aquele colar de prata. E eu falei, meu Deus, ele foi morto na minha frente por minha causa. E ali, naquele momento, Nossa Senhora revelava para mim que aquela mulher era Nossa Senhora, que com um semblante muito triste, ela entregava a vida de Jesus nas minhas mãos com o colar de prata, que é o rosário, que eu já não rezava mais há muito tempo. E ali naquele momento ela entregava para mim com um olhar muito triste e no meu coração dizia, ela é a sua mãe. Aí eu pensava, meu Deus, mas não é aquela minha mãe lá, que minha mãe mora na Bahia, mas não é aquela minha mãe. E no meu coração ela dizia, é a mãe santa. E aí eu recebi aquele colar. Então assim, por isso que eu rezava intensamente o rosário, porque até então eu fui curada da depressão. E aí eu assustei, porque assim, meus irmãos, esse sonho tem muito mais coisas, mas como eu quero resumir aqui para que possa ajudar outras pessoas com depressão. Até então, há mais de 10 anos que eu tive esse sonho. Eu escrevi ele em um caderno porque eu fiquei com medo de esquecer, mas até hoje eu não esqueci. Eu consigo resumir ele aqui porque eu acredito que vai servir para ajudar outras pessoas que estão com depressão. E até então, até hoje, nunca mais tive depressão. A alegria reinou na minha casa. Nunca mais teve essa questão de tristeza, dos meus filhos, meu marido falar baixo, porque eu não queria ouvir ninguém sorrindo dentro de casa, não queria ouvir barulho, não queria tomar banho. Hoje eu jamais, hoje eu quero ouvir alegria, eu quero ver alegria na minha casa, porque até então, depois que eu passei a rezar o rosário, me consagrei a Nossa Senhora, minha vida se transformou. E Jesus foi só me guiando e me mostrando que eu tinha que buscar um caminho de santidade, e eu sempre buscando, e Nossa Senhora me dizia, minha filha, procure a ver a história dos santos. E nessa história de buscar a vida dos santos, que eu encontrei com a Aline, né? Buscando audiolivro no YouTube, foi assim que Nossa Senhora me mostrou a Aline e eu encontrei vocês. Foi desse jeito. Então, assim, eu acredito que esse meu testemunho pode ajudar outras pessoas que estejam com depressão. Porque quando você se entrega nas mãos de Nossa Senhora, ela vai te mostrando o caminho e ela vai te guiando e vai te mostrando mesmo, porque eu fui buscando no caminho da santidade. Eu falava, mãezinha, me ensina, vai me guiando, porque eu não gosto de assistir televisão, mas eu ia, né, toda noite eu gostava de ficar escutando audiolivro de história de santos, até que um dia eu encontrei com essa voz tão linda da Aline e me encantei. Foi assim que eu cheguei até vocês. Então, por isso que eu tô partilhando aqui hoje com vocês.